Fala, turma! Paulo Belotto na área, diretamente de Miami, nos Estados Unidos, cidade onde eu vivo já há alguns anos, para responder uma das perguntas que eu mais recebi aqui, ó, no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, @Paulo Belotto. Inclusive, eu tô verificado, hein, turma? Rejeite imitações, tá? Se alguém te chamar e não tiver o azulzinho, não sou eu. E que fique registrado, eu não peço nada pra ninguém no privado, beleza? Lá no Instagram, turma, eu tô sempre respondendo caixinhas de perguntas, tá? O pessoal pergunta sobre o mercado financeiro, day trade, inclusive eu posto diariamente as minhas operações lá, tá? E perguntam também sobre Estados Unidos, né? O pessoal tem curiosidade de saber como é que é a vida, como é que é a rotina aqui na América. Então segue lá, @Paulo Belotto, beleza? Por lá a gente vai ficar mais próximo e mais conectado. Uma das perguntas que mais me fizeram nos últimos dias é como que eu conheci o mercado financeiro, como é que eu cheguei no day trade, tá? E a resposta a essa pergunta tem total relação com a minha outra atividade, que são vendas online. Eu faço vendas pela internet, turma, há mais de 25 anos, tá? Eu vendo produtos físicos, que quando o cliente compra você tem que mandar para casa dele, né? Pelo correio, por exemplo, ele vai receber uma caixinha, ele vai pegar na mão o produto. E vendo produtos digitais também, que são cursos, mentorias, workshops, tá? Tem vários tipos de produtos digitais. E uma das coisas que eu sempre prezo nos meus produtos é a qualidade. Alta qualidade. Só que mais do que isso, eu sempre prezei também pela exclusividade. Por quê? Porque quando você tem esses dois fatores juntos, é algo explosivo, tá? Vou dar um exemplo. Se você faz um curso de qualidade, se você faz uma mentoria de qualidade, você tem dúvida de que a pessoa, quando precisar comprar de novo, vai procurar você? Não. E se for um produto de tomar? Talvez um suplemento de emagrecimento. A pessoa compra esperando perder peso. Então, quando ela toma, ela perde peso. Quando ela precisar comprar de novo, o que ela vai fazer? Ela vai comprar esse produto. Só que se esse produto não é exclusivo, ela pode comprar em qualquer lugar do mercado. Agora, quando ele é exclusivo, ela vai voltar a comprar e vai ter que comprar de você. Então, por esse motivo, eu particularmente sempre quis unir esses dois fatores, alta qualidade com exclusividade. E no Brasil, eu até tinha a possibilidade de encontrar produtos de alta qualidade, mas não com exclusividade, pelo menos naquela época. Então, por esse motivo, eu comecei a buscar fornecedores fora do Brasil. E eu vim para os Estados Unidos, conheci fornecedores norte-americanos e desde muito cedo eu comecei a importar produtos para o Brasil. Não somente produtos de alta qualidade, mas de muito maior qualidade do que os produtos que eu encontrava no Brasil e exclusivos, com a minha marca. Inclusive dentro do segmento, eu sou conhecido como um dos pioneiros a fazer private label, ou white label, né? Que seria a marca própria, beleza? E todo mundo sabe, né? Não é novidade para ninguém, que a moeda aqui nos Estados Unidos é dólar. E no Brasil, reais. Então a gente vendia em reais e precisava remeter uma remessa internacional para poder pagar os fornecedores norte-americanos. E daí, pessoal, a dor do meu negócio era diminuir o custo cambial. Aqui eu já começo a falar para vocês que eu comecei a buscar informações no mercado financeiro, tá? Para poder diminuir o custo cambial. Às vezes eu olhava assim e por transação ficava 9, 10 mil reais na mesa. Então, cara, tinha dia que eu gemia de olhar para isso e falar, meu Deus do céu, cara, eu tô perdendo muita grana. Então, buscava sempre soluções para isso. Um dia, eu vim aqui para os Estados Unidos, meados de 2015, 2016, e daí conversando com um dos fornecedores, falando sobre negócios, investimentos e tudo mais, eu perguntei sobre modelos de investimentos aqui na América, e ele comentou comigo a respeito do Bitcoin, na época, né, criptomoeda principal. Eu achei super interessante o modelo, especialmente do blockchain. Sempre gostei, né, de tecnologia, de coisas futuristas, e eu achei bem interessante o modelo. Eu falei, cara, acho que eu vou investir nisso daqui. Só um adendo, turma, eu não opero mais em criptomoedas, tá? A minha inserção no mercado financeiro partiu daí, mas hoje eu opero outros tipos de mercados, tá? Eu opero mercado americano, mercado asiático, mercado brasileiro, entre outros, tá? E faço operações em índices, ações, forex, em vários outros mercados, tá? Para criptomoedas eu mantenho uma carteira de investimento, como muitos fazem, tá? Mas hoje em dia eu não opero mais em criptomoeda. Só que, obviamente, faz parte da minha história. A minha inserção dentro do mercado financeiro foi partindo daí. E eu mal imaginava, turma, que eu encontraria a solução para o câmbio, que no primeiro momento era a minha dor, tá? Então eu precisava de uma solução para o câmbio. Até então, o meu negócio grande
era em cima de produtos que eu importava e vendia no Brasil, tá? Entre outras coisas. Só que eu não imaginava que eu ia encontrar a solução aí. Óbvio que eu não vou ficar comentando a respeito disso, turma, porque o objetivo desse vídeo não é esse, tá? Mas quem quiser, comenta aqui embaixo. Eu quero saber sobre câmbio em criptomoedas. E eu posso fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso. Por quê? Porque é 100% legal, desde que você siga o processo, né? Tem um processo a ser seguido. Então é 100% legal e tem muita gente, mas muita gente mesmo, que nunca nem ouviu falar a respeito disso. E você pode pagar fornecedores, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? Na China. Comprei muito desse jeito, tá, turma? Muito mesmo. E daí, eu digo que até de forma despretensiosa, eu fui meio que entrando dentro do mercado por ter investido na criptomoeda. Porque na época no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. 2015, 2016, você pode até procurar vídeos na internet aí. Não tinha ninguém falando a respeito disso no YouTube, nem de forma gratuita e muito menos paga. Depois que começaram a surgir uns gurus aí, dizendo que era especialista e tudo mais, e começaram a vender curso, mentoria, cheguei até a comprar alguns deles, que não me levaram a muita coisa, tá? Mas eu tive que começar a pesquisar na gringa. Eu tive que começar a pesquisar pra cá, pros Estados Unidos. E eu vinha muito pra cá, né, a trabalho. Então o que acontecia? Eu falava com a galera daqui. E comecei a estudar, comecei a me interessar mais por esse tema, tá? Só que, veja bem, pessoal, nesse momento eu comecei a me interessar muito mais pelo mercado, porque eu comecei a ver a possibilidade, tá? Já comentando um pouco mais a respeito da minha inserção dentro do mercado financeiro, né? Ainda enquanto tinha um negócio, eu comecei a estudar bastante e eu comecei a perceber que ele tinha exatamente o que eu buscava nos outros negócios, que era escala e alavancagem, tá? Daí eu comecei a ver também os diferenciais que esse mercado, né, da profissão de day trader poderia trazer para mim, tá? Se você não sabe, day trader é uma profissão. Inclusive, muita gente não sabe disso, tá? Se você pesquisar no LinkedIn a profissão trader aqui nos Estados Unidos, você vai ver que tem corretoras, casas de câmbio, bancos, fundos de investimento que chegam a pagar $250 mil por ano para um profissional trader. Só para você saber, tá? Se você não fez essa pesquisa, faça. Porque muita gente leva, assim, de forma bem despretensiosa, sabe? Ah, vou fazer aqui umas operações, vou fazer uma rendinha extra. E às vezes ele não faz isso de forma profissional, mesmo que ele esteja na casa dele, mesmo que ele esteja com um computadorzinho ali, mas às vezes ele não faz da forma correta. E isso faz com que muitas pessoas não tenham resultado dentro do mercado, tá? Porque faz de qualquer jeito. Não faz diário de trade, tá? A pessoa não analisa o que tá fazendo, acha que pode comprar ou vender em qualquer ponto só porque tá subindo ou descendo, tá? E não é isso, turma. Tem que fazer de forma profissional, tá? Obviamente que no meu começo eu apanhei pra caramba, tá? Também entrei em lugares errados, também comprei ativos errados, também quebrei várias contas, também tive dias de surto, também perdi o emocional, fiquei com o psicológico abalado, fui indisciplinado pra caramba como trader, tá? Se você não sabe, um dos 3 pilares, né? Aliás, os 3 pilares para mim mais importantes dentro da profissão trader é a parte emocional, a parte psicológica e a disciplina. Cara, se você não tem isso, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai quebrar, tá? Eu conheci caras que começaram a operar com 100, 150 mil na banca, tá? Na conta, dentro da corretora, e perderam tudo e ficaram devendo. Então dinheiro não é tudo dentro desse mercado. O mais importante é você ter um emocional e um psicológico blindado, tá? E uma autodisciplina muito grande dentro do mercado financeiro. Significa que eu não tinha emocional e psicológico para os meus negócios? Significa que eu não era um cara disciplinado nos meus negócios? Não, pessoal. É que aqui é bem diferente, é bem típico, entende? Porque, por exemplo, quando você tem um negócio, igual eu tinha, um negócio onde eu tinha funcionários, já estava escalado, né? Já era uma estrutura considerável, você terceiriza muita coisa, tá? Então você precisa de alguém para atendimento, você contrata. Se você precisa de alguém para contabilidade, você contrata. Você precisa de alguém para fazer o jurídico, você contrata. Você precisa de alguém para logística, você contrata. Você precisa de alguém para separar a mercadoria, você contrata. Não é você que faz tudo, você fica na gestão do negócio, na administração, certo? Negociando, comprando e assim por diante. Só que aqui não é assim, turma. Você não consegue terceirizar. É você que faz. Então quando você toma um loss, é você que fica abalado. Quando você perde a grana, é você que fica abalado. E quando você não segue o gerenciamento, é você que se cobra. Então é tudo em cima de você.
Por isso que eu, particularmente, gostei muito dessa atividade, porque além dela me trazer escala, além de ela me trazer alavancagem, além de eu perceber a possibilidade de ganhar dinheiro com uma baixa estrutura em comparação com tudo que eu tinha, eu percebi que eu ia ter que trabalhar essas questões emocional, psicológica e de disciplina para o mercado. Então isso para mim foi algo espetacular, tá? Eu evoluí absurdamente nessa questão, tá? E obviamente que eu comecei a considerar também outras questões, porque na época o meu negócio já estava inflado, né? Já tinha bastante gente trabalhando comigo, tinha uma grande responsabilidade, né? Com importação, aduana, tributos, fiscalização, legalização dos produtos, contabilidade para você emitir notas fiscais. Eu tinha funcionários, tinha lugar para armazenar produto, então tinha custos, né, físicos com aluguel, água, luz, telefone, segurança, entre tantas outras coisas. Sistemas que eu precisava manter tudo funcionando para poder integrar com marketplaces, né? Então eu vendia em páginas próprias, em e-commerces próprios, que também precisava ter uma estrutura para isso, pagava muita grana para isso, parte tecnológica, mas também tinha integração com os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Shopee, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Americana, Submarino, Walmart, entre tantos outros marketplaces para poder vender os meus produtos. Então, cara, eu não tinha mais liberdade dentro do meu negócio, tá? Eu era escravo de fazer o negócio acontecer. E quando eu comecei a olhar para o trade, eu comecei a olhar e falar assim, cara, a estrutura que eu preciso é um computador, internet e um dinheiro numa conta dentro da corretora. É isso que eu preciso. E depende 100% de mim. 100% exclusivo da minha decisão de entrar, de comprar, de vender, enfim. E obviamente eu ia ter que trabalhar a parte emocional, psicológica e de disciplina para conseguir fazer corretamente. Então, pessoal, baseado nisso, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a me dedicar muito. Óbvio que o mercado foi evoluindo, depois eu conheci outras pessoas, eu vi a necessidade de ter que estar em meio a outros traders, né, pessoas que operam assim como eu, em ativos que eu também opero, para poder trocar ideia, tá? Porque se você está operando, você sabe que essa atividade ela é bastante solitária, tá? Às vezes você tem pessoas da sua família que não te entendem. Às vezes você tem pessoas que estão ao seu redor que não compreendem o que você está fazendo, te chama de louco. Só que você está estudando, é você que está conseguindo enxergar, é você que está entendendo o que você está fazendo. E as pessoas não são obrigadas a pensar como você. Então, cara, você tem que entender e não pode se frustrar de que de repente elas não estão te apoiando. A partir do momento que você tiver resultado, isso vai ser curado automaticamente, tá? Porque o resultado cura. Essa que é a verdade. Qualquer pessoa que não acredita em tudo que você está fazendo, vai passar a acreditar a partir do momento que você tiver resultado. E isso funciona em qualquer negócio, tá? Se você for abrir uma padaria aí, se você for abrir uma lanchonete, se você for abrir uma farmácia, se você for abrir, mano, qualquer coisa, cara, até um carrinho de churros. Se você não vender e não pagar as suas contas, você vai ser louco. O que divide um louco de um gênio é o resultado, tá? É o avanço que ele teve e é o resultado, especialmente financeiro, que a pessoa está trazendo para dentro de casa, tá? Então, não julgue as pessoas, simplesmente evolua, continue seguindo e encontre pessoas que possam te apoiar à medida que você precisa. Por esse motivo, turma, que eu, juntamente com alguns parceiros, criamos uma comunidade, tá? Criamos uma comunidade para poder apoiar traders. Pessoas que querem entrar para o mercado, ou seja, são totais iniciantes, não sabem nada de mercado, não sabem nem como abre uma conta numa corretora, até pessoas que já estão operando, que estão escalando, que estão operando em ativos mais pesados, com lotes mais pesados, tá? E mesmo assim continuam precisando de apoio. Então nós criamos uma área de membros. A gente criou algo que é para treinamento de pessoas do total iniciante, até pessoas que já estão nesse nível de escala, e até traders que operam em mesa proprietária, com 25 mil, 30 mil dólares de banca, tá? Então, por que nós fizemos isso? Porque a gente sabe a dor que as pessoas passam. Porque a gente sabe a dificuldade que a pessoa tem de encontrar um grupo para poder trocar uma ideia, especialmente no momento de loss, onde ela toma uma invertida ali e não sabe nem para onde ir. E não pode abrir a boca para poder compartilhar com alguém da família, porque talvez vai se sentir menosprezado, vai com certeza escutar alguma coisa negativa, entendeu? E precisa às vezes desabafar. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para entrar num grupo, tá? Esse grupo é um grupo que a gente tem, né, com os traders que operam todos os dias e postam diariamente. A todo momento estão postando operações e compartilhando ideias, falando sobre o porquê disso, o porquê daquilo, totalmente gratuito, beleza?
E, obviamente, temos também a área de membros. Aqui você vai encontrar um link também que te leva para essa área de membros, tá? Olha, pessoal, sinceramente, eu tenho uma gratidão muito grande por algumas pessoas que me ajudaram a chegar na consistência. Demorou muito, eu apanhei muito, perdi muito dinheiro, gastei muita grana com curso, consultoria e pessoas erradas. Infelizmente tem, e muito no mercado, tá? Então, se você está procurando um ambiente assim, que realmente vai te apoiar e que vai te ajudar, esse é o lugar. Então eu te convido a clicar aí embaixo desse vídeo para poder entrar para nossa comunidade, para poder fazer parte do grupo, tá, de traders, e também para apoiar as pessoas que estão lá dentro, porque tem regras, tá? Tem regras para que a gente possa crescer a nossa comunidade. É algo 100% transparente e de alto apoio mesmo, tá? A todo mundo que está lá dentro. Olha, pessoal, essa foi a minha história, a minha jornada, né, para dentro do mercado financeiro. Eu sou muito grato, tenho aprendido a cada dia. Estou estudando a todo momento, buscando novas oportunidades, buscando outras possibilidades de investimento, compartilho isso com as pessoas, eu opero ao vivo no meu canal, tá? Então não é esse negocinho de ficar olhando gráfico parado, não é esse negocinho de ficar olhando replay de mercado, é operando ao vivo. Quando eu ganho, você vê, quando eu perco, você também vê, tá? Então só por isso já é algo 100% transparente. Então eu convido você mais uma vez. Aliás, eu não pedi o like nesse vídeo, né? Se você curtiu o conteúdo, deixa o teu like, assina o canal para receber as notificações de lives e de vídeos que eu for postar aqui no meu canal, beleza? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a minha jornada. Obviamente teve alguns detalhes aqui no meio do caminho que eu acabei não comentando, mas fica para um próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. A gente se vê. Um grande abraço.